Faremos agora a análise desse clássico encantador que é Alice no País das Maravilhas. Vamos lá? A história de Alice no País das Maravilhas foi criada por Charles Dickens no dia 4 de julho de 1862, durante um passeio de barco pelo rio Tâmisa. Charles inventou essa história para distrair as filhas do amigo Henry Liddell, chamadas Lorine, Edith e Alice. Assim sabemos que Alice foi inspirada em Alice Liddell mesmo, apesar das ilustrações mostrarem uma menina loira de cabelos longos. Ao longo da narrativa, o autor refere lugares e pessoas conhecidas pelas crianças, cativando a sua atenção. Em 26 de novembro de 1864, Charles Dickens escreve a primeira versão da obra a partir de um improviso. Alice debaixo da terra, para dar de presente para a verdadeira Alice. Resolve depois reescrever o livro para publicação, aumentando a história e acrescentando passagens como a do chapeleiro louco, a do gato. A primeira edição, com apenas 2.000 cópias, datadas de 4 de julho de 1865, foi tirada de circulação porque continha muitos erros. No ano seguinte, a segunda tiragem foi um sucesso, projetando Alice e seu País das Maravilhas para o imaginário mundo em comum. Atualmente a obra tem mais de um centenário, são 150 anos, e está traduzida para mais de 105 línguas. Composta por 12 capítulos, a obra estimula a imaginação e questiona os princípios da lógica, se tornando uma enorme influência, principalmente dentro da literatura fantástica. Inovando na forma de contar história para crianças, o autor faz brincadeiras com poemas, canções famosas da época, questionando o próprio sistema de educação. Abordando as demais diversas temáticas, o livro contém referências à literatura, à pintura, à psicologia, filosofia e matemática. Espelha também o modo de vida britânico, a existência de uma monarquia, o costume de tomar chá, o chá da tarde, o jogo, entre outros aspectos. Outro elemento curioso da obra são as relações entre a protagonista e os outros personagens, refletindo a complexidade e o absurdo que existe na vida dos adultos. Mesmo as figuras que surgem com o intuito de ajudar Alice acabam contribuindo para sua confusão mental, já que todas essas interações naquele mundo parecem escapar do quê? Da própria compreensão. A toca do coelho é aquilo que permite que Alice possa viver essa aventura. O motor da narrativa é a curiosidade. A garota é inteligente, bem educada e aprendeu todas as lições na escola, mas não mede os riscos quando vê passar o coelho branco. A estranha figura do coelho, que agia e se comportava como humano, veio desafiar tudo que Alice conhecia até então, despertando sede de conhecimento, de novidade. Mas quando o coelho tirou um relógio do bolso, deu uma olhada nele e acelerou o passo, Alice ergueu-se, porque lhe passou pela cabeça que nunca em sua vida tinha visto um coelho de colete e muito menos com relógio dentro do bolso. Então, ardendo de curiosidade, ela corre atrás dele, chegando justamente a tempo de vê-lo sumi-lo na grande toca. No instante seguinte, Alice entrou na toca atrás dele, sem ao menos pensar em como que ela iria sair de lá depois. Se até aquele momento a menina estava aborrecida, deitada no jardim com a sua irmã e reclamando dos livros, que só tinha diálogo, não tinha gravuras, a partir daí a sua vida sofre uma grande reviravolta. Alice, ela troca o tédio do mundo real pelas surpresas de um país das maravilhas, que se revela ao mundo de cabeça para baixo, onde todas as coisas desafiam a razão. Quando ela chega lá no chão, ela encontra um vidro com um líquido que dizia beba-me e um bolinho que dizia coma-me.
Tentando manter a prudência, como ela sempre foi ensinada, ela se certifica que nenhum dos rótulos estava escrito veneno e começa a comer e a beber. O seu tamanho aí vai alterando de forma drástica, o que provoca desespero, faz com que ela se censure e dê lições de moral a si mesma, procurando não esquecê-las. Embora esteja em um lugar onde todas as coisas são diferentes, a menina continua tentando ser igual e se comportar devidamente. Quando chora, tanto que cria uma lagoa e depois encolhe, começando a se afogar, ela pensa que está sendo castigada pelo seu mau comportamento. Ela até diz: seria melhor não ter chorado tanto, lamentou-se Alice enquanto nadava, tentando sair dali. Parece que serei punida agora por isso, afogando-me em minhas próprias lágrimas. Assim, na obra, parece existir o quê? Uma crítica, ou pelo menos um questionamento do sistema de educação e da forma como o pensamento das crianças é condicionado. Embora sejam curiosas por natureza, aprendem lições que devem decorar e cumprir a regra, sem nunca haver espaço para um pensamento crítico, ou sequer para a própria imaginação. Perante todas as coisas fantásticas que vai descobrindo, começa a deixar de lado ensinamentos antigos, procurando conhecer esse novo mundo. Na verdade, quando começa a comer o bolo e não vê mudanças no seu tamanho, Alice fica triste e até frustrada por não acontecer nada de mágico. Alice está tão acostumada a só esperar por coisas extraordinárias que então lhe parecia muito tolo e tedioso que a vida continuasse de um modo comum. Por outro lado, a figura do coelho branco parece ser uma referência até à Revolução Industrial, que trouxe um aumento de fábricas de relógio de bolso na Inglaterra, sempre sério, nervoso e muito atrasado. Ele simboliza a obsessão com a passagem do tempo e a rotina corrida de muitas pessoas. A lagarta e o cogumelo. Confrontada com o mundo absurdo, Alice começa a sofrer o quê? Transformações. Não só na sua altura, mas também na sua forma de encarar a realidade. Ela fica dividida entre a menina audaciosa que era e aquela que está sendo agora. Então ela começa a questionar até a sua identidade. Ela chega a duvidar de si, pensando que não é mais a mesma pessoa, já que ela mudou tão depressa. Ela considera até a possibilidade de ter se transformado em uma das suas próprias colegas de escola, por não se reconhecer, não reconhecer mais o seu comportamento. Será que eu mudei durante a noite? Ela pensa. Vamos ver, eu era a mesma quando eu levantei essa manhã? Estou quase me recordando que eu me senti um pouquinho diferente. Mas se eu não sou mais a mesma, a pergunta é, afinal, quem eu sou? Aí é que está o problema, não é? Vamos falar agora um pouquinho sobre o gato de Cheshire. A criatura parece ser ameaçadora, mas também é sábia, mostrando a Alice uma perspectiva sobre a vida que desafia tudo o que ela aprendeu até aquele momento. Ao contrário de uma educação que nos incentiva a seguir ordens e direções, traçar rumos e trajetórias cuidadosamente, o gato encoraja Alice à liberdade e à aventura. Vem ensinar Alice que existem múltiplos caminhos possíveis e que ela deve estar aberta a possibilidades de explorá-los, de conhecer coisas novas, mesmo sem saber qual destino. Ele incentiva Alice a mostrar encantos de viagens sem planos e nem mapas. Em seguida, ele sugere que a Alice visite o chapeleiro e a lebre de março, que moravam ali perto. E aí Alice encontra o chapeleiro e a lebre de março tomando chá à tarde, que é um costume tipicamente inglês. Sente por uma sensação até de familiaridade, né? A atitude dos personagens, entretanto, é totalmente oposta de bons anfitriões, né?
E vendo que a menina estava querendo ser convidada para lanchar, eles ficam trocando de cadeiras, as chaleiras, os bullies, né? Várias vezes enquanto eles repetem: não tem lugar, não tem lugar. Mesmo quando a menina consegue se sentar na mesa, não chega a beber nada, por causa das diversas mudanças de cadeiras, por conta dos poemas e as charadas absurdas, dito entre os dois malucos lá. Pintar as rosas de vermelho. O que simboliza isso? Então, na entrada do jardim está um grupo de soldados que juntos formam um baralho de cartas e se referem uns aos outros como números. Eles estão brigando enquanto eles estão tentando pintar as rosas brancas com a tinta vermelha. Alice questiona os soldados, procurando saber por que eles estão pintando as coisas, né? Então, através dessa metáfora, a menina fica sabendo que a rainha é intolerante, é injusta, provocando medo de todos que vivem no seu reino. Logo depois, o baralho se joga no chão quando vê que o casal real está chegando com a sua comitiva toda. E Alice permanece ali de pé. A rainha manda cortarem a cabeça, né? Mas logo depois ela se distrai e repara que as rosas foram pintadas, ordenando que matem aqueles soldados. A menina evita o crime, ajudando as cartas a escapar. A rainha não repara. Resolve convidá-la para o seu jogo, que está prestes a começar. A partida de croquet. O clima de tensão é notório em todos os presentes, que temem a rainha autoritária e tirana. O jogo, ele representa a crueldade e egoísmo, encarando os súditos como brinquedos que servem o quê? Para divertir a rainha. Em um mundo onde animais, flores e outras criaturas se comportam como humanos, esta cena traz assim uma coisa de desumanização, porque eles são vistos como meros instrumentos para servir quem? Para servir a família real. Conversando com a falsa tartaruga e o grifo, a menina aprende várias histórias no fundo do mar, juntamente com canções, rimas e adivinhas. Quando lhe pedem para recitar o Preguiçoso, que era um poema moralizante de Isaac Watts, ensinado na escola, ela erra todos os versos. Confusa com tudo que acabou de escutar, Alice até diz assim, e pensa. Alice sentou-se com a cabeça entre as mãos, indignado a si mesmo, se alguma vez as coisas voltariam a ser como antes. De repente, escuta um grito, que anuncia o início do julgamento, e eles são forçados a sair correndo. Sem saber ao menos do que se trata, encontram o rei, a rainha sentados no trono e rodeados por uma multidão, preparados para o julgamento. O rei está com uma peruca branca e ele vai ser o juiz. E na banca do júri tinha várias criaturas que, como eu disse para vocês lá na história, elas ficam escrevendo o nome deles repetidamente em uma folha de papel por medo de esquecer. O coelho branco, ele lê a acusação, que era que o valete de copas estava sendo acusado de roubar as tortas da rainha. Aí mandam chamar as testemunhas, que parecem ter sido escolhidas por acaso, porque elas não sabem de nada sobre o que aconteceu, sobre a situação. Alice, que no começo estava até entusiasmada por assistir o julgamento, começa a ficar cada vez mais irritada com todos os absurdos que ela estava vendo ali. Bem, pessoal, o julgamento é um episódio de uma sátira ao sistema judicial, mostrando a injustiça, a tirania e o absurdo que estão presentes na lei ali, crescendo cada vez mais. A menina é chamada para depor e derruba a banca do júri assim que se levanta. Alice declara que não sabe de nada e corrige o rei quando ele responde que isso é muito importante. Então o rei cita o artigo 42.
todas as pessoas com mais de 1,5 km de altura devem deixar o tribunal, alegando que Alice tem que abandonar o local. A garota fica ainda mais revoltada quando descobre que a prova que existe contra o valete é um bilhete sem a sua caligrafia nem assinatura. E interrompe. E diz, eu acho que não tem um pingo de sentido tudo isso que está acontecendo aqui. Aí logo em seguida, quando é ordenado que decretem a sentença antes do veredito dos jurados, Alice começa a discutir com a rainha, mostrando que perdeu todo o medo dela. Vai mais longe, expondo o absurdo e a loucura de toda aquela situação. E diz para as cartas, vocês não passam de um maço de cartas. Quando finalmente ela tem coragem de confrontar aqueles que a atacavam, afirmando, né, a sua força e determinação, Alice acorda e percebe que tudo foi um sonho. Terminamos por aqui a análise de Alice no País das Maravilhas. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso. Respondam as questões na sequência e nos vemos então na nossa próxima videoaula com novos assuntos, nova apostila, ok? Um grande abraço a todos. Tchau!